Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita, eu sou gestora de projetos da Universaúde e eu vim conversar com vocês, explicar para vocês que essa é a nossa primeira aula da nossa minissérie relacionada ao programa Previne Brasil. Nós dividimos em 3 minisséries, onde nós vamos falar de captação ponderada, dos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil e das ações estratégicas, os 3 componentes básicos do programa Previne Brasil. Essa é uma aula aberta, onde eu vou iniciar com vocês, falar para vocês do primeiro indicador, para que vocês possam conhecer um pouquinho a nossa metodologia e que vocês venham se inscrever aqui para a nossa minissérie, para as nossas próximas aulas, ok? Eu vou compartilhar com vocês a nota técnica. Essa é a nota técnica do indicador 1. Ela vem detalhar todo o processo para o alcance do indicador. É baseado na nota técnica que a Universaúde prepara toda a metodologia, no caso desse indicador, que é o indicador 1. O indicador 1, ele traz a seguinte definição: a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação, ok? A nota técnica traz logo no início uma contextualização. Essa contextualização, ela vem trazer para a gente a importância da captação da gestante até a 12ª semana de gestação. Ela traz toda a problemática de um início de pré-natal tardio. Ela vem reafirmar a necessidade de captar por conta de exames de primeira rotina, ou seja, ela contextualiza e fecha principalmente o que? Ela fecha parâmetro. Ela traz pra gente qual é o parâmetro ideal. O parâmetro ideal é aquele que seria necessário para que uma cobertura fosse realizado de forma concreta dessas gestantes. E o parâmetro lógico é 100. 100% das gestantes deveriam ter mais de 6 consultas e serem captadas até a 12ª semana de gestação. Isso seria o ideal. O que foi pactuado, que a gente conhece como meta? A meta, ela é pactuada a partir do parâmetro. Então, a partir de que o parâmetro ideal seria 100% das gestantes com 6 consultas e captadas até a 12ª, a meta para o programa Previne Brasil, ou seja, a meta para que as equipes realizem esse movimento de captar as gestantes, de realizar o atendimento do médico ou enfermeiro de 6 consultas ou mais, para 45% das gestantes do seu território. Como eu vou calcular? Qual é o cálculo desse indicador? O cálculo do indicador é as gestantes atendidas com 6 consultas ou mais, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação, ou seja, esse é o meu numerador. Foi o que eu realmente realizei, que eu fiz, que eu consegui captar. Lembrando que é um indicador composto, ou seja, precisa ter as 6 consultas, porém que essas 6 consultas se iniciem até a 12ª semana de gestação. Não basta que a minha gestante tenha 12 consultas e não tenha sido captada até a 12ª semana, ok? O meu denominador para o meu cálculo aqui é o meu denominador identificado, que é o número de gestantes com pré-natal realizado na atenção primária, não entra as minhas gestantes do particular, ok? E o denominador estimado. Então, aqui, as gestantes com pré-natal realizados na atenção primária, número de gestantes, ok?
E o denominador estimado é o cadastro das gestantes vezes uma menor quantidade de nascidos vivos. Então, isso é estimado. Isso é o que eu cadastrei. Isso é o que eu deveria, através dos dados do SINASC, ter cadastrado ou identificado, ok? Ok. Porém, nós precisamos conversar sobre como o Ministério da Saúde vai escolher esse denominador estimado ou o denominador identificado. O denominador identificado é o número de gestantes com pré-natal. Ponto. São aquelas gestantes que eu captei e que eu cadastrei, ok? O meu numerador é o que eu atendi, o denominador é o que eu cadastrei. Vamos resolver dessa forma. O denominador identificado são as gestantes cadastradas na minha base. O meu denominador estimado é aquela gestante que o Ministério da Saúde imagina que tem no meu território. Como então vai ser decidido, enfim, qual denominador utilizar? Se eu conseguir identificar lá na minha base mais ou igual a 85% do denominador estimado, vai utilizar o identificado. Se eu não conseguir 85%, vai o estimado. Resumindo aqui, né, deixando mais claro, se o Ministério da Saúde estima que eu tenha 100 gestantes no meu território e eu cadastre só 83, não venho para o meu cadastrado, vai para o estimado, ele vai utilizar o número de 100. Se eu cadastrar 85, ele vai para o identificado. A minha conta fica melhor e eu consigo com mais facilidade alcançar o meu indicador, ok? Lembrando sempre que o numerador é o número de gestantes que eu atendi. A avaliação, né, a extração dos dados, ela é feita quadrimestralmente. Então, a gente tem aqui um quadro ilustrativo do período de medição e avaliação do numerador, do indicador. Então, o que é o numerador do indicador? São as gestantes que eu atendi. Então, ele vai verificar se eu atendi 6 consultas ou mais, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação, dentro do quadrimestre de fechamento do pré-natal, ok? Para que o meu dado seja qualificado, eu preciso que essa gestante esteja vinculada a uma equipe de referência. Eu preciso que o seu cadastro tenha CPF ou Cartão Nacional de Saúde, ok? De preferência o CPF no cadastro. Então, eu preciso que essa identificação seja correta no cadastro dessa gestante, no registro dela. A variável do sexo feminino precisa estar preenchida. O registro da data da última menstruação ou da idade gestacional, ela precisa ser realizada pelo enfermeiro na atenção primária. Eu preciso registrar de forma individualizada o problema e condição avaliada com o código CID ou CIAP2 correspondente à gravidez, lá no meu PEC, ok? Então, o que esse indicador ele vai interpretar? Ele vai interpretar o acesso dessas gestantes e o atendimento dessas gestantes no município. Ele identifica também a qualificação da atenção primária, uma vez que ele vai verificar o denominador através de estimado ou identificado. Identificado, se eu tenho bonitinho minhas gestantes cadastradas, o meu processo de trabalho tá legal, ok? Ele avalia, então, o acesso do acompanhamento e ele traz subsídio para a gente de planejamento para assistência desse pré-natal e a captação em tempo oportuno dessa gestante para diagnóstico precoces e intervenções necessárias ao longo da gestação. A fonte é sempre o SISAB, né, o Sistema de Informação da Atenção Primária, e o SINASC, que vai verificar ali a base de cálculo para o estimado ou o identificado, que são os nascidos vivos. É quadrimestralmente analisado, né, mensurado.
O índice de referência é o segundo quadrimestre de 2021. O parâmetro, como a gente já disse, é 100% e a meta do indicador é 45%. Nós já estudamos aqui a metodologia de cálculo. Lembrar sempre que se for abaixo de 85, vai utilizar o estimado e isso vai dificultar o alcance do indicador pelo município. Mais uma vez, CPF válido, cartão nacional válido, dê sempre preferência ao CPF no cadastro dessa gestante. Uma coisa muito importante também, quando nós vamos fazer atendimento por ficha de atendimento e não pelo PEC, verificar se o cadastro na minha base está com cartão SUS ou com CPF. Eu preciso definir qual será o meu cadastro. Eu preciso preencher campo feminino. Eu preciso dar DUM em todos os atendimentos quando é feito em ficha de atendimento, ok? A condição avaliada, prestar muita atenção no CBO, não adianta que o meu nutricionista, que o meu outro profissional atenda essa gestante, ele vai atender, óbvio, isso é processo, isso é acompanhamento, porém para o indicador, os CBOs considerados é o do enfermeiro e do médico. Nós utilizamos na rotina muito o Z34 e o W78, porém todos esses CIDs e todos esses CIAPs, eles vão identificar como gestante e vai subir indicador. Nós precisamos finalizar a gestante para nossa base ficar limpa lá embaixo de pré-natal, na condição avaliada, né, das condições avaliadas, porém todas as gestantes que são identificadas na primeira consulta com idade gestacional ou DUM, elas são automaticamente fechadas como final de gestação com 294 dias. Se a gestante, entre a DUM e a data provável do parto, tiver algum desses CIAPs ou CID referente a aborto, ela sai do meu numerador, tá? Ela sai do meu indicador, ela não conta como acompanhamento de pré-natal, porque ela entrou como aborto. Nós precisamos verificar sempre as equipes, estabelecimentos considerados. Então, assim, tipologia de equipe considerada para o cálculo, SF 70, exceto equipe ribeirinha, e equipe de atenção primária 76. O cálculo do numerador, eles são considerados as produções realizadas em todos os tipos de estabelecimento de atenção primária, conforme as regras descritas nas notas técnicas. Isso quer dizer que o meu médico, meu enfermeiro, ele não precisa estar naquele SF, naquela equipe. Ele precisa estar na atenção primária. Então, se eu tenho um ginecologista que atende as gestantes, se essa é a dinâmica do meu município, se ele estiver alocado na atenção primária, numa equipe de atenção primária, com kinésio homologado, bonitinho, ativo, essas gestantes vão subir, ok? Então, assim, nós temos também critérios de exclusão. Não são considerados denominador identificado as gestantes com registro de aborto, nós acabamos de falar. Gestantes sem vínculo com as equipes. Equipes precisam estar homologadas e válidas naquele quadrimestre de avaliação, tá? A gente precisa prestar muita atenção nessa questão de equipe ativa, de kinés do profissional ativo, de carga horária, se tá tudo bonitinho no kinés, porque só assim vai subir o meu indicador. Nós temos algumas questões que limitam, né, a análise ou a identificação desse indicador. As gestantes que tiveram parto prematuro, elas não são consideradas para o cálculo do indicador, pois o método de extração não identifica as gestações que finalizaram em parto prematuro, dentre as gestantes identificadas. Olha, isso é um dado que muitas vezes passa despercebido pelas equipes. A identificação da cidadã como gestante para a composição do denominador, ela deve ser realizada por qualquer equipe de atenção primária, independentemente da equipe que ela está vinculada, ok? Ela precisa estar vinculada, porém ela pode passar em outra unidade. Isso acontece muito quando o município utiliza uma unidade de referência para a saúde da mulher. Desde que essa unidade seja da atenção primária e ela esteja vinculada a uma equipe, ela vai ser identificada no indicador, ok? Essa é a nossa primeira aula.
ela foi aberta, ela é um pouco mais palestrante, enfim, eu tô falando aqui para vocês, eu não tenho a participação de vocês, mas se inscreve para nossa próxima aula, para as nossas próximas aulas e para as nossas séries, que vai ser de forma mais dinâmica, ou seja, terei a participação de vocês, nós vamos trocar, isso vai enriquecer a nossa aula. Acesse universaude.com.br, se inscreve no nosso canal aqui, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com seus colegas e principalmente se inscreva para as nossas minisséries, ok? Eu aguardo vocês. Muito obrigada!